Fala galera, beleza? Hoje eu tô super animado para atender o pedido do pessoal que queria ver uma pizza napolitana feita com a farinha fina. Pela quantidade de comentários que a gente recebeu, parece que lá no Nordeste não tem muitas opções de farinha para esse tipo de pizza e a farinha fina é uma delas. Então para o pessoal que pediu, tá aí o vídeo, foi feito com o maior carinho, beleza? O resultado foi bem legal e a farinha é boa sim. Hoje vai rolar uma pizza napolitana tradicional e me fala aí nos comentários se você quiser ver uma pizza contemporânea, mais hidratada, com pré-fermentação, enfim, me conta lá nos comentários. Essa é a farinha que a gente está falando, a farinha fina. Ela tem 10% de proteína e você consegue ver isso na tabela nutricional da seguinte forma. Ela tem 5,2 gramas de proteína numa porção de 50 gramas de farinha, o que corresponde a 10% de proteína, que não tem nada a ver com essa coluna aqui do lado, tá bom? Essa coluna não serve para nós. Confesso para vocês que eu nunca tinha usado essa farinha e quando é assim eu gosto de fazer um teste para saber o quanto de água ela aguenta. Vem comigo para ver como é que eu faço. Eu vou usar 100 gramas de farinha e 60 ml de água, nesse caso 60% de hidratação, que é o que a gente precisa para fazer pizza napolitana. Misturo tudo até a farinha absorver toda a água. Não preciso sovar, é somente uma mistura rápida e quando estiver assim, tá pronto. Vai ficar 1 hora descansando e depois desse tempo a gente vai fazer o teste do ponto de massa. Umedeço a mão, sem excesso, e começo a esticar a massa até formar uma camada bem fina. Quando a gente consegue fazer isso sem ela rasgar, é porque a massa aguenta essa hidratação. A farinha fina passou no nosso teste, então você pode sim fazer pizza napolitana com ela. Por curiosidade, fiz o mesmo teste com 65 e 70% de hidratação. A farinha fina passou no teste de 65, mas ficou bem pegajosa. Já 70% me parece muita água para fazer pizza com ela. Legal esse teste, né? Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque o que não falta aqui são dicas como essas. Vamos lá que eu vou te mostrar alguns utensílios que a gente vai usar. Todos os nossos utensílios você encontra os links na descrição dos vídeos e comprando pelos nossos links você está ajudando a manter os custos do canal. Nessa receita vamos usar somente 1 grama de fermento seco que pesamos com essa balança de precisão. Ela tem um custo bem acessível e eu recomendo demais para quem gosta de fazer pizza ou pão. Também não abro mão de usar essa tigela com tampa que evita que a massa resseque durante os descansos. E aí, preparado? Bora pro vídeo! Começo misturando 1 grama do fermento seco em 500 gramas de farinha e mexo para distribuir bem. Como você está vendo, eu estou usando água gelada, isso me ajuda a controlar a temperatura da massa, já que muito calor pode prejudicar o seu desenvolvimento. Você vai notar que a nossa receita leva só 4 ingredientes, farinha, fermento, água e sal, por isso essa receita é específica para forno a lenha. Para pizza no forno caseiro a gente faz alterações na receita e se for o seu caso temos uma playlist só de pizzas para forno convencional, eu vou deixar o link na descrição. O sal é o nosso último ingrediente a ser incorporado e chegou a hora de colocar a mão na massa. Inicialmente eu vou simplesmente misturar todos os ingredientes por cerca de 3 minutinhos. Ainda não vou começar a nossa sova. Quando não tiver mais farinha seca no fundo da tigela, a gente para de misturar. Você pode notar que a massa ainda está bem irregular e um pouco pegajosa, não tem problema. Hoje o dia estava bem quente e a nossa massa começou a ganhar temperatura, por isso vamos levá-la para descansar na geladeira por 20 minutos. Durante esse tempo a farinha vai absorver melhor todos os ingredientes e a temperatura vai baixar. Isso vai ajudar bastante na hora de começarmos a sovar. Uso farinha na bancada para sovar, mas é bem pouca quantidade, ok? E já dá para notar que ela continuou se desenvolvendo durante o descanso.
No início da sova, a massa pode estar um pouco mais pegajosa, mas é assim mesmo. Conforme a gente vai desenvolvendo o glúten, ela vai melhorando, então faça movimentos rápidos que isso evita que a massa grude nas suas mãos. A minha sova durou cerca de 8 minutos e dependendo do calor que estiver fazendo, se for necessário, você pode interromper a sova e dar mais um descanso na geladeira, que isso vai te ajudar, ok? No final, a minha massa já não estava mais grudando nas mãos e eu vou encerrar por aqui. Você pode notar que a massa ainda não está totalmente lisa, não tem problema. Vamos dar um formato de bola e deixá-la descansando por 30 minutos em temperatura ambiente. Nesse tempo, o glúten vai relaxar e vai continuar se desenvolvendo. Depois do descanso, é hora de porcionar e bolear a nossa massa. Nessas quantidades, a nossa receita rende 3 bolinhas de 270 gramas, que você pode usar para abrir discos de 30 a 35 centímetros. Repare que agora, com a nossa massa mais relaxada, durante o boleamento a gente consegue deixar ela bem lisinha. E é isso, está pronta as nossas bolinhas. Agora a gente vai deixá-las maturando em geladeira por 18 a 24 horas. Durante esse tempo, os micro-organismos presentes no fermento vão atuar na massa, deixando-a mais leve e digerível e adicionando sabores e aromas mais complexos. Se você não conhece os benefícios da maturação, te recomendo um vídeo aqui do canal que falamos sobre isso. Vou deixar o link na descrição. Essas massas foram retiradas da geladeira 3 horas antes de assar. Como esse tempo varia em função da temperatura ambiente, o importante é que você fique de olho quando elas dobrarem de tamanho, pois esse é o momento certo de assar. Na hora de abrir, use os dedos para empurrar os gases da fermentação para as laterais lentamente. Assim a gente consegue uma borda aerada e com alvéolos. Como falamos anteriormente, vou abrir discos de 30 a 35 centímetros e hoje vou fazer as 2 pizzas napolitanas tradicionais, marinara e margherita. A marinara leva molho de tomate, alho, orégano e azeite. Além disso, eu gosto de colocar parmesão. E a margherita leva molho de tomate, parmesão, mussarela fresca, azeite e manjericão. Vamos assar as nossas pizzas a 485 graus por cerca de 90 segundos. Assim conseguimos uma borda macia e crocante ao mesmo tempo. E aí, que tal esse resultado? Gostou das nossas pizzas napolitanas feitas com uma farinha nacional do tipo 1? Eu gostei bastante e quero saber a sua opinião. Me conta aí lá nos comentários.